muito bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desperta Arq de hoje. Aqui você aprende a despertar o arquiteto empreendedor dentro de você, para você se tornar um arquiteto 10K também. Eu sou Yasmine Weissheimer, arquiteta, assim como você, e o tema da nossa live de hoje é a mentalidade do arquiteto 10K. Sexta-feira, a semana tá acabando. Eu trouxe um tema leve, mas um tema que pra mim foi o que realmente mudou a direção da minha vida ao longo desses anos. Quando eu entendi que cerca de 90% dos resultados vem daqui, ó, da nossa mentalidade, eu pude perceber que esse era o grande segredo. Porque a nossa mente, gente, ela adora nos sabotar. Adora. E eu tenho percebido aí ao longo desse tempo, desses anos que eu venho trilhando na arquitetura, e agora com os alunos do Arquiteto 10K, que fazem parte do treinamento, que eu tenho contato, que eu converso, eu percebo que eles possuem algo em comum. Aqueles que chegam aos 10K, né, assim como eu cheguei, assim como milhares de arquitetos chegam, eu percebo que as pessoas, de um modo geral, que possuem sucesso, elas possuem uma mentalidade diferente da grande maioria das pessoas. E o fato é que tudo que está relacionado à nossa mente é treinável. Absolutamente tudo. Antigamente, quando eu olhava para as pessoas de sucesso, quando eu ainda estava recém começando o meu escritório, bem no início, assim, aquele sonho de ter os meus clientes, quando eu tinha aquele primeiro cliente, ainda muito tímido, né? Aquele escritório que caminhava devagarinho, que tinha cliente hoje, que não tinha cliente amanhã, mas que tinha começado, e é isso que mais importa, e é isso também a mentalidade. Eu já tinha dado o pontapé inicial. Existem pessoas, gente, que passam a vida inteira e não conseguem sequer sair do lugar. Existem pessoas que passam a vida inteira trabalhando em profissões que simplesmente detestam, pelo simples fato de não conseguir dar o primeiro passo. Saiba que você, quem aqui não tem escritório ainda e pretende abrir, coloca eu pra mim. Saiba que você tem um abismo entre você e o seu sonho do escritório, se você ainda não tem. Só que se você conseguir ultrapassar esse abismo, você só vai. A coisa acontece. Mas você precisa dar esse passo, que é um passo muito importante. Então existem, olha aí, a Júnia, existem alguns passos na nossa vida que eles simplesmente são responsáveis por toda a direção daquilo que acontece com a gente. E quando eu tava lá no comecinho, né, nos meus primeiros clientes, nos meus primeiros projetos, eu olhava para as pessoas de sucesso e eu pensava assim: nossa, mas essas pessoas, elas devem ter algo que eu não tenho. E de fato elas tinham, mas não é o que vocês imaginam que é o que vocês devem estar pensando. Eu olhava para elas e eu pensava: elas tiveram alguma oportunidade que eu não tive, elas estão em algum lugar que jamais eu vou chegar, elas fizeram algum curso que eu nunca vou conseguir fazer, elas estudaram em uma universidade que eu não consegui estudar. Porque quando, eu não sei onde você mora, mas eu morei a minha vida toda praticamente em uma cidade bem pequena. Uma cidade que é litoral, mas que é interior, não deixa de ser interior, porque é uma cidade bem pequena. Uma cidade de poucos habitantes. Na época que eu me formei, aquela cidade devia ter em torno de 13 mil habitantes. Era uma cidade muito pequena, uma cidade que vivia muito do turismo, porque é litoral, então o inverno lá era simplesmente vazio.
né? Não tinha ninguém na praia, era somente os moradores. Inclusive, eu lembro que quando chegavam as pessoas da capital, né, que aqui a capital é Porto Alegre, as pessoas chegavam na praia. Quando eu ia para as festinhas, aquela coisa de adolescência, as pessoas perguntavam assim: nossa, mas como é que você mora aqui? Aqui não tem nada? Aqui não tem ninguém? E de fato tinha poucas pessoas durante o inverno. E isso, se você mora em uma cidade pequena hoje, eu tenho certeza que você se sente como eu me sentia. Você se sente, nossa, mas a minha cidade é muito pequena. Aqui não tem oportunidades. O que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou ser um arquiteto, uma arquiteta de sucesso se eu moro num lugar tão pequeno? Só que o pior de tudo que eu percebo hoje não é nem tanto você estar em um lugar pequeno. O pior de tudo são as pessoas que te rodeiam. Porque você sim é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você nunca ouviu essa frase, anota ela, cola no espelho do seu banheiro, do seu quarto, porque é a mais pura verdade. Você é a média das 5 pessoas que estão próximas de você. Os grandes empreendedores sempre falam, né? Se você está sentado em uma mesa onde você é a pessoa mais esperta, mais inteligente, com mais sucesso, tá na hora de você trocar de mesa. Só que quando a gente mora em um lugar pequeno, a gente tem um agravante, porque o meio que você vive é de pessoas que têm uma mentalidade, na maioria das vezes, muito distante daquela que você deseja. Só que eu te digo que a mentalidade do arquiteto da SK, a mentalidade de um arquiteto de sucesso, ela é modelável. Ou seja, é possível que você construa essa mentalidade ao longo dos anos. Eu não nasci uma arquiteta surpreendente. Eu não tive muitas oportunidades, eu não pude trabalhar em um grande escritório, que talvez muitos de vocês tiveram essa oportunidade de estar perto de algum arquiteto ilustre, em uma grande cidade, trabalhar em uma grande empresa. Eu não tinha nada disso perto de mim. Eu não tinha nem bons arquitetos de referência, porque na cidade que eu morava, tinham pouquíssimos arquitetos, e os poucos que tinham faziam um trabalho muito longe do trabalho que eu desejava. Era muito distante, então eu não tive muitas referências. E lá quando eu me formei em 2012, então, não tinha Instagram pra gente olhar o projeto de outros profissionais. Tinha Facebook mal e mal lá, ArcDaily tinha, mas aí já era muito distante, né? Aqueles profissionais dos outros países. Eu não fui estudar fora para fazer uma escola internacional. Nada disso eu fiz. Só que chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu queria ter uma realidade completamente diferente de todos aqueles profissionais que eu conhecia. De todas as pessoas. Olha aí, Jorge, que legal. Que legal, seja bem-vindo. Eu desejava ter uma vida completamente diferente de todas aquelas pessoas com as quais eu convivia, com as quais eu via. E essa é a decisão que você tem que tomar na sua vida. Quem você quer se tornar? E nesse momento, não pensa a respeito de como você vai chegar lá. Não pensa se essa realidade é distante para você. Não pensa sobre isso. Pensa apenas aonde você quer chegar. Qual é o profissional que você quer se tornar? Napoleão Hill fala muito sobre isso, né? Sobre nós termos uma mentalidade positiva. Você sempre pode ter uma mentalidade positiva ou uma atitude mental positiva ou uma atitude mental negativa. A atitude mental positiva
é você pensar acima de tudo, de forma positiva, aonde eu quero chegar. Quais são os projetos que eu quero realizar? Como é o escritório que eu quero ter? Que tipo de projeto, qual é o cliente que eu quero atender? O seu foco sempre tem que ser aonde você quer chegar. É lá no final. É lá na direção. Como isso vai acontecer? Calma, um passo de cada vez. Aí você começa a modelar. Né? Então hoje eu tenho pessoas que me inspiram diariamente. E aí, para mim fugir da média das 5 pessoas que eu mais convivo, que não necessariamente todas elas são as pessoas mais evoluídas, né, ao meu ver, mas eu tenho mentores, pessoas que eu assisto todos os dias, que eu faço treinamentos deles, que eu tento estar próximo de alguma maneira, nem que seja assistindo um vídeo dessas pessoas. E eu me alimento disso. Então, para mim, não existe a possibilidade de não dar certo. E aí é que vem um grande insight para você. O arquiteto 10K, não existe na mente dele dar errado. Porque a partir do momento que você coloca essa possibilidade na sua mente, você sempre vai estar com o anjinho e com o diabinho. Lembra que eu falei em um dos Desperta Arque? Diabinho e anjinho. O diabinho tá sempre querendo te sabotar. O diabinho tá sempre querendo que você fique dentro da sua caixinha, dentro de casa, sem se expor. Por quê? Porque a zona de conforto o lugar onde eu não me exponho, é muito mais confortável. Mas não é ele que vai te dar o impulso e vai te levar para onde você deseja. Não é ele. Então você tem que se munir de ferramentas, de estratégias, de pensamentos positivos, de afirmações e de pessoas que te direcionem para onde você quer chegar. Porque para o arquiteto 10K não tem possibilidade de dar errado. Quando eu tratava o meu escritório de maneira que poderia dar certo ou poderia dar errado, a minha mente sempre ficava ali, no meio do caminho. Vai dar certo. Ai, eu acho que vai dar errado. Vai dar certo. Não, eu acho que vai dar errado. Eu pensava tanto nessas duas polaridades que chegou um momento que aconteceu o quê? Começou a dar certo e aí deu errado. Como não vai dar errado? Se você fica pensando que vai dar errado, se você fica deixando de fazer o que tem que ser feito, vai dar errado. E aí chegou um belo dia que eu já tinha o escritório há alguns anos, então ele já estava acontecendo. Não era algo que estava começando do zero. E eu fiquei meio ano sem ter um projeto. Meio ano sem ter projeto nenhum. Imagine você já estar com o seu escritório aberto durante 2, 3 anos e você simplesmente ficar 6 meses sem ter trabalho nenhum. É um baque. É um baque gigantesco. Porque parece que tudo que você fez até o momento não serviu de nada. E aí vem um outro ponto da mentalidade de um arquiteto 10K, que é a sua autorresponsabilidade. Onde é que está a sua responsabilidade pelo seu sucesso? Porque é muito fácil você simplesmente colocar a culpa em alguma coisa. Eu poderia muito bem ter colocado a culpa na cidade pequena que eu morava. Eu poderia muito bem ter colocado a culpa que na minha cidade não tinha ninguém, que ninguém contratava arquiteto lá. Até porque lá não tinha um arquiteto que realmente tivesse sucesso. Então tudo dizia que eu também não ia ter sucesso. Tudo dizia, tudo me mostrava isso. Então você tem que pensar, onde é que está a responsabilidade do seu sucesso?
Porque se por acaso você está colocando ela em qualquer coisa diferente de você já tá chamando o fracasso. Já está dizendo para o universo, para você mesmo, que você não é capaz. Porque quando eu digo para mim mesmo, só um pouquinho, por que eu estou 6 meses sem projeto? O que eu estou fazendo de errado para não estar conseguindo os meus projetos, os meus trabalhos? Será que eu estou fazendo tudo o que eu realmente deveria fazer? Ou será que eu estou simplesmente aqui sentado esperando que alguma coisa aconteça? Quando a gente chama essa responsabilidade pra gente, aí a coisa muda. Porque aí não tem quem você culpe. É você com você mesmo. E eu ter ficado 6 meses sem projeto, sim, a culpa era minha. Era totalmente minha. Por quê? Porque eu não estava fazendo aquilo que tinha que ser feito. Eu escuto muita gente falando assim pra mim: Yasmine, eu acho que não vai dar certo porque eu não tenho medo, porque eu tenho insegurança. Eu fiz as postagens e não deu resultado. E eu acho que eu não vou conseguir. E eu não tô conseguindo isso, eu não tô conseguindo aquilo. Mas eu acho que eu não sei o suficiente, mas eu acho que eu tenho que aprender mais. Eu acho que eu tenho que fazer um curso novo. Sim, você tem que estar constantemente aprendendo. Sim, é fundamental. Principalmente você aprender com pessoas que já passaram pelo caminho que você vai passar. Agora não fica usando o estudo como desculpa para fazer o que tem que ser feito. Vai lá e faça. Nunca pare, né? Nunca pare. Se eu tivesse parado lá quando eu fiquei aqueles 6 meses sem projeto, eu não estaria onde eu estou hoje. O meu escritório não existiria. E aí para pensar. Talvez você desista de algo que vai dar certo. É só você não parar. Então tira todas esses pensamentos que te destroem, que te impedem e foca no que tem que ser feito. Baixa a cabeça e faz o que tem que ser feito. A Yasmine falou para fazer postagem todo dia. Faça postagem todo dia. O resultado vai chegar. Mas não fique focando no eu fiz uma postagem hoje e não deu certo. Porque não vai dar certo imediatamente. Não vai ser da noite pro dia que você vai explodir o seu escritório. Não existe isso, gente. Uma pessoa que teve sucesso, ela apenas não desistiu e aprimorou o seu conhecimento diariamente. É a única coisa que aconteceu. Ela buscou aprender, ela tornou a mente dela inabalável. A sua mente tem que ser inabalável. Se hoje aconteceu uma dificuldade na minha vida, que a gente sempre pensa, né? O erro. Eu vou errar. Meu Deus, o que eu faço agora se eu errei? Como é que eu vou resolver? A minha carreira vai acabar. Gente, o erro, ele é um combustível para você melhorar. Quando você internalizar dentro de você que o erro faz você crescer, que o erro te torna alguém melhor. Antigamente, quando eu errava, eu sofria com aquele erro. Quando eu fazia algo errado, né? Quando o cliente me ligava e falava: Yasmine, isso aqui não tá funcionando. Ou isso aqui não é o que eu quero. Eu sofria com aquele erro. Eu pensava: meu Deus, eu sou uma incompetente, eu não sou capaz. Eu não entendi o que tem que ser feito. Eu não tô conseguindo. Eu me dediquei, poxa vida, me dediquei o mês inteiro e deu errado. Gente, quando eu sofria com isso atrasava muito o meu sucesso. A partir do momento que eu virei uma chavezinha, e você tem que virar essa chave dentro de você, que é: olha, eu errei. Ok, todo mundo erra. Agora, qual é a lição que eu posso tirar desse erro? Todas as vezes que eu erro agora, eu penso o seguinte: que bom que eu cometi esse erro, porque agora eu vou fazer outra coisa.
eu vou tomar outra direção. Eu já entendi que aquela direção não funciona. Não perde tempo. Não perde tempo sofrendo com o erro. Porque aí você atrasa ainda mais o seu resultado. Aprende com o erro e segue. Erra, segue. Erra, segue. Porque aí você vai perceber ao final de... Vamos pegar um ano. Ao final de um ano, o quanto de erros você cometeu que você não vai mais cometer. O quanto de possibilidades que dariam errado você já eliminou do seu caminho. E o quanto você já corrigiu. Eu vejo pessoas que por ter medo de errar, ou ficam paralisadas e não fazem nada, e aí perdem a oportunidade de dar certo, ou aquelas pessoas que ficam ali naquele erro e não saem daquele erro. E aí você perde velocidade. Imagina se você tivesse a oportunidade agora de errar tudo o que é possível para depois desses erros você nunca mais ter erros. Você só ter acertos. Imagina a pessoa que você iria se tornar. Uma pessoa de muito sucesso. Então pare de ver o erro como um problema e comece a ver como uma solução, como um direcionamento. Ok, errei, bora pra frente. Agora eu vou fazer de outro jeito. Errei de novo? Outro jeito. E aí quando você olha para alguém que está lá cometendo erros, você olha para ela e pensa, eu já passei por tudo isso, mas eu entendi que tudo isso não dá certo. Ela vai ficar lá batendo cabeça mais um tempo. Que bom que eu já passei por tudo isso. E agora eu não cometo mais esses erros. Agora eu acerto. Então tudo é a maneira como a gente vê tudo. Tudo é a maneira como você olha para a vida, como você olha para os desafios, para as dificuldades, para as barreiras. E você tem que criar um entorno, eu diria que é uma casca em você, para que nada mais te abale. Porque, gente, a carreira de arquiteto não vai ser uma carreira fácil. Nenhuma carreira é fácil nessa vida. Nenhuma. Ninguém que tem sucesso, teve sucesso ficando lá em casa, relaxando no sofá, trabalhando 6 horas por dia. Ninguém teve sucesso porque foi fácil. As pessoas tiveram sucesso porque elas não desistiram, porque elas não deixaram a mentalidade delas derrubar elas. Então cria a sua casca. Como que eu crio a minha casca hoje para nunca desistir? Na minha mente, eu treinei tanto a minha mente, e aí é o que eu falei no comecinho, de você modelar o sucesso dentro de você. Na minha mente não existe a possibilidade de dar errado. Para pensar um segundo agora. Se na sua mente só existisse a possibilidade de dar certo, você concorda comigo que você iria se tornar inabalável? Que o medo que você tem hoje, ele simplesmente desaparece? Porque esse medo que você tem, ele é ilusório. Nada te prova que ele é verdadeiro. É apenas o medo que você sente. Agora, quando você cria uma casca de proteção, de que nada vai dar errado, que você tem convicção de que vai dar certo. Porque por mais que algo dê errado, você vai trabalhar para que dê certo. Então não tem essa possibilidade. E como é que você cria essa casca? Com pessoas principalmente. Tenha pessoas do seu lado que olhem para a mesma direção que você, que apoiem o que você faz. Todas aquelas pessoas que ficam só criando crítica, que ficam trazendo as próprias frustrações dela para cima de você, se afaste. Porque não tem algo mais nocivo para a nossa vida do que pessoas tóxicas. Pessoas que estão sempre arrastando corrente, pessoas que só reclamam, pessoas que colocam a culpa em tudo e em todos, menos nelas próprias. Porque se você tem uma vida miserável, é você que construiu ela. Ninguém te deu ela de presente. Ninguém desceu do céu e falou, você vai ter uma vida miserável. Você vai ter uma vida infeliz.
ninguém consegue te dar esse presente, nem Deus dá esse presente para nós. Você é 100% responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Ninguém mais. Ninguém mais tem esse direito. Então, avalie as amizades, as parcerias, as pessoas do seu entorno. Se blinde delas. Né? Não compartilha com elas aquilo que você está conseguindo conquistar, porque ela vai fazer de tudo para que dê errado, para que esteja errado, para que não seja o caminho certo e por aí vai. A outra maneira de criar uma casca é você estar sempre estudando. Né? Para mim, a melhor referência de mentalidade positiva, mentalidade de sucesso, é o Napoleão Hill. Leiam todos os vídeos de Napoleão Hill, todos os livros de Napoleão Hill. É a mais pura verdade. Ele fala muito sobre isso, né? E esteja em lugares que irão te fazer crescer. Se existe um grupo de pessoas que estão em busca de um mesmo caminho, fique próximo dessas pessoas. Né? Por que é tão legal a gente participar de cursos que tem comunidades? Por que o Arquiteto 10K tem lá um Telegram só para os alunos? Porque quando eu estou perto de pessoas que estão em busca do mesmo resultado que eu, o caminho fica mais fácil. Porque eu tenho com quem compartilhar. Porque eu tenho pessoas com a mesma mentalidade que eu. Então, se cerque de pessoas que querem o mesmo que você. Esteja aqui comigo todos os dias às 8 da manhã. Porque você precisa fortalecer isso aqui. Porque o mundo é tão negativo. A gente liga a TV, dá vontade de se jogar pela janela. De tanta desgraça que tem na TV. Porque as coisas boas não trazem ibope. As coisas boas não crescem audiência. O ser humano gosta de ver uma desgraça, gosta de ver uma derrota. Então não liga a TV, não olha telejornal. Olhar para quê? Vai mudar a sua vida aquela desgraça que está acontecendo? Não! Vai só fazer com que o seu dia vire uma desgraça. E uma desgraça ajuda você a crescer? Ajuda você a se transformar? Ajuda você a acreditar que você pode dar certo? Porque se tem alguém na arquitetura que está dando certo, se você olha para o mercado da arquitetura, se toda vez que você olhar para o mercado da arquitetura e tiver uma única pessoa com sucesso, significa que você também pode ter sucesso. Se existe uma única pessoa na sua cidade que vive bem de arquitetura, você também pode. Porque ela não é diferente de você. Só que talvez ela está se dedicando o que você não está. Talvez ela já entendeu que tudo depende dela. E que se ela não acorda todos os dias e faz o que tem que ser feito, é um dia a mais que ela perdeu. A oportunidade de melhorar e se transformar. Então olha para você. É tudo você. É você com você mesmo. Porque eu posso chegar aqui e te entregar todas as ferramentas que deram certo na minha vida, todos os processos do meu escritório. Só que se você não acordar todos os dias obstinado a dar certo, não vai ter o que eu faça que vai te ajudar. Porque você é só você com você mesmo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E, gente, o sucesso é treinável. Nunca esqueçam disso. As pessoas não são seres extraordinários, seres que desceram com seres iluminados, seres que desceram com um dom diferente, um dom que ninguém tem. As pessoas apenas modelaram o sucesso e elas provaram para elas mesmas que elas não podiam desistir. Que o não conseguir não faz parte do vocabulário delas. É somente isso. Tenha isso com você, que você também vai chegar lá, também vai se tornar um arquiteto 10K, também vai ter sucesso.